Oi, eu sou a Marina. E eu sou o Felipe. E hoje a gente vai falar sobre as nossas dicas e a nossa experiência sobre como economizar numa reforma. Se você tá caindo agora nesse vídeo, ainda não segue a gente aqui no canal, já coloca pra se inscrever. A gente passou por uma reforma bem grande no apartamento que a gente mora agora. É nosso primeiro apartamento e ele tem 60 anos. E ele era um apartamento de 60 anos atrás. A gente fez uma reforma imensa, total, velho. foi. Derrubamos paredes, tem todos os vídeos aqui da playlist da nossa reforma. Vou deixar linkado aqui em cima. E hoje a gente veio dar algumas dicas do que a gente aprendeu nesse processo todo, de como economizar. Eu acho que pode ser útil para quem tá passando por esse processo. E foi interessante pra gente também, já que foi a primeira vez que a gente passou por uma reforma, a gente não tinha ideia de como seria, da intensidade desse processo. E vamos lá. A primeira dica já é um pouco polêmica. Tem muita gente que acha que não precisa, que é frescura, que é só coisa pra gente rica. Porém, qual que é, Fih? Arquiteto. Toda a nossa obra, na verdade, a gente fez com um arquiteto, Grupo Arquitetura. Arroba deles aqui. E eles ajudaram muito a gente, desde a concepção de o que a gente iria querer, de pegar todas as nossas ideias e colocar no papel e mostrar pra gente opções de o que fazer, como fazer, e também toda a parte de acompanhamento que foi crucial pra gente. E também, principalmente por todos os problemas que a gente encontrou ao longo do caminho da reforma. É importante falar que quando você vai fazer uma reforma que mexe na estrutura, por exemplo, aqui a gente demoliu parede, a gente criou um banheiro, a gente trocou toda a parte de hidráulica, de elétrica do apartamento. Isso não pode ser feito sem um arquiteto, porque você tem que apresentar um documento de responsabilidade. Porque se acontecer qualquer problema na obra, o arquiteto que vai ser responsável para isso. E sem esse documento você nem começa a obra. No nosso caso foi super importante, e eu acho também que outro ponto que o arquiteto ajuda a economizar é porque ele faz, primeiro que tudo começa por uma planilha. Eu acho que a principal coisa, a principal diferença do arquiteto é que a gente consegue planejar. Eu acho que o que traz mais economia numa obra não é você ficar negociando o preço em cada uma das coisas. Isso ajuda, claro, ajuda bastante. Antes de você sair quebrando as coisas, trocando o revestimento, escolhendo o revestimento, se você não tem um projeto e uma ideia de o que você vai fazer e quanto você vai gastar, quanto que você vai comprar de material, você vai acabar saindo comprando coisa que não precisa, que né? Não precisa. Não, e tem até uns projetos que eles fazem, por exemplo, de paginação. Dependendo de como você vai colocar o seu azulejo, se é um do lado do outro, se é um aqui, outro aqui, isso determina a quantidade de azulejo que você vai ter que comprar também. Vieram muitas dúvidas no nosso Instagram, você não segue a gente ainda, @maxcasabotânica. Eu recebi muitas dúvidas lá sobre quanto custa contratar um arquiteto. Isso depende muito, gente. Profissional liberal depende de quantos anos aquela pessoa está trabalhando com isso, a experiência que ela tem, o público que ela trabalha, o que ela se propõe a fazer. Exato. Porque tem arquiteto que não acompanha a obra, tem arquiteto que acompanha. Mas antes de escolher o arquiteto, a gente fez alguns orçamentos. E a grande maioria dos arquitetos que a gente viu, eles trabalham de duas formas. A primeira é, você compra o projeto dele, e o projeto aí eles cobram por metro quadrado. Por metro quadrado. Então, por exemplo, o nosso apartamento tem 70 metros quadrados, o projeto é, sei lá, 10, 20, 50, 100, 150, tem até infinito. Quanto que custa É reais, né? Não 1.000, tá, gente? 100 reais por metro quadrado, entendeu? Isso. E aí depende do tamanho do seu apartamento. Então, dependendo de qual é o arquiteto que você escolhe, ele vai ter um preço por metro quadrado diferente. Então, a primeira coisa é o projeto, ele tem um preço. Em seguida depois do projeto, bonitinho, com todas as informações que você deu para ele, você pode contratar uma segunda coisa, que é o acompanhamento de obra. E esse acompanhamento de obra, a gente viu que quase todos os arquitetos trabalham da mesma forma, cobrando um percentual em cima de tudo que você gastar na obra. Mas a gente viu uma arquiteta também que cobrava um valor fixo mensal. Isso é verdade. Então, assim, depende muito da pessoa que você vai contratar. O nosso, a gente fechou o projeto, ele cobrou um percentual de tudo que a gente gastou na obra para fazer o acompanhamento. O que pra gente foi muito importante pelo simples motivo que a gente trabalhava. A gente não podia ficar o dia inteiro aqui vendo se o pedreiro tava fazendo
as coisas corretas. Por mais que é engraçado, porque ele chega aqui, ele coloca o projeto na parede. De repente você olha o projeto e fala, aquele furo tá errado. Aí vem o pedreiro correndo, aquele furo está errado, eu vou arrumar agora. Isso é verdade. Mas acho que o mais interessante do acompanhamento é que dificilmente você vai ter tempo hábil para acompanhar o dia a dia da obra. A gente foi crucial ter contratado esse acompanhamento. Não tinha condição de seguir sem o acompanhamento. Teve dia aqui que tinham 12 profissionais trabalhando ao mesmo tempo dentro da obra. Loucura. Uma loucura gigantesca. Imagina ter 12 profissionais sem nenhuma coordenação. O gesseiro, o pintor, o encanador, o eletricista, todo mundo trabalhando ao mesmo tempo ali. Como é que você coordena? Se você não tem experiência, pode ser que esses caras fiquem tão atrapalhados uns com os outros que a obra de 60 dias pode passar para 90, 120 ou mais até. Parte, falando de dinheiro, é que o lema é refazer sai mais caro. Então assim, você pagar um pouco a mais no começo para ter certeza que o trabalho vai estar bem feito, vale mais a pena do que você pegar um ajudante geral para fazer sua parte elétrica do apartamento e o cara não tem experiência naquilo, e depois você, além de pagar para ele, tem que pagar para outra pessoa vir consertar o que ele fez. Isso aí. Um pouco de cuidado. Contrate pessoas que você sabe que ela vai fazer um bom trabalho, que você já tenha tido algum tipo de indicação. Empresas que fazem isso, contratem pessoas que sabem o que estão fazendo. Isso aí dá uma economia. O segundo item, que eu acho que a gente já falou bastante. Falar um pouquinho sobre o planejamento. É sobre planejamento. Mas eu acho que a gente pode ir para uma vertente diferente nessa questão do planejamento, que é você saber quanto que você pode gastar. Eu acho importantíssimo. Tudo sai disso, né? Tudo começa com isso. Quanto você tem disponível para gastar. Mesmo se, por exemplo, você não tenha dinheiro no bolso, mas você pode pegar um crédito e o seu crédito é X, mas o crédito você vai pagar, né? Pelo amor de Deus, a gente não sai pegando crédito por aí. Planejem. E eu acho que isso entra um pouco também, essa parte de planejamento financeiro, junto com o projeto. Porque você tem que ser muito transparente com a pessoa que vai fazer o projeto para você, porque se você vira e fala, eu tenho tanto, mas é isso que eu gostaria de gastar. A partir disso, você tem que pensar que toda obra tem surpresa. Toda obra tem surpresa. Uma coisa ou outra vai acontecer, principalmente apartamento antigo, depois que você abre as paredes e você abre o forro do banheiro e descobre que o encanamento do vizinho tá com epóxi. Com Durepox. Durepox. Aconteceu com a gente, no de cima e no nosso. Você vai ver que tudo é múltiplo de 1.000, 3.000, 5.000 reais. E é um absurdo. Então, esse planejamento de gordurinha para imprevistos de obra é super importante também, né? Exato. Sempre planeje. Eu gostaria de gastar X, mas guarda pelo menos uns 30% a mais para essas surpresas. Para imprevistos, boa. Se você não tem condição, enfim, de ter um arquiteto, uma pessoa para te acompanhar, você precisa ser 2 vezes mais organizado. Abre uma planilha, coloca todos os gastos que você vai ter, tenta seguir, e a gordurinha é muito importante. Item 3, eu amo esse. Defina suas prioridades. Nós, humanos normais, né, pessoas que não tem dinheiro caindo do céu, a gente teve que definir nossas prioridades nesse apartamento. Óbvio que eu queria tudo mais bonito que existe, porque a hora que você começa a pesquisar nesse mundo de reforma, tem que o céu é o limite. Tem coisas surreais, maravilhosas. Tem revestimento de 15 reais o metro quadrado até... O céu é o limite, gente. Não tem revestimento pintado a ouro, sabe? É uma coisa meio sem noção, assim. E aí, pra gente, obviamente, não dever pro resto da vida, a gente teve que sentar e eu e o Felipe decidimos o que era mais importante pra gente. Por exemplo, uma coisa que a gente queria muito e foi relativamente caro comparado às outras coisas que a gente gastou na nossa obra, foi a porta de serralheria que divide a cozinha da área de serviço. Eu sempre achei lindo, eu fui também, eu e o arquiteto mostramos pra ele pirou no dia. Como é uma porta de serralheria feita, né, à mão por um serralheiro, a porta custou, com vidro, instalação, tudo, ficou R$2.200. Eu não acho barato, assim, não foi irrelevante no nosso orçamento, né, considerando tudo mais de obra mesmo que a gente estava comprando. Mas assim, em contrapartida, a gente decidiu, vamos priorizar a porta e a gente paga um pouco menos no revestimento da cozinha. A gente comprou um azulejinho 15x15 da Eliane, que foi, acho que 29 metros quadrados. Não vou lembrar agora. 20 alguma coisa metro quadrado, assim,
super barato em comparação com os outros revestimentos do mercado, enfim. A gente fez uma paginação diferenciada, a gente colocou o rejunte um pouquinho mais cinza pra destacar. Com a porta, eu achei que ficou muito bonito, deu tipo um super destaque pra porta. E foi isso que a gente fez no apartamento inteiro. Então, por exemplo, nos armários da cozinha, a gente priorizava aquele amortecedor na porta, que a hora que você bate, ela vai devagarzinho voltando, assim, tipo um slow close. Em contrapartida, a gente fez os armários brancos, porque o slow close, ele é um pouco mais caro. É uma ferragem cara. É uma ferragem cara. E não é a das mais caras. Não. Existem ferragens... Gente, isso é o limite. A gente fez alguns orçamentos pra parte de móveis, não, de marcenaria. A gente fez alguns orçamentos pra tudo. Né? Exato, mas a de marcenaria a gente fez uns 4 ou 5 orçamentos. O mais barato, que foi o que a gente fechou, a gente pagou toda a marcenaria da casa, R$25 mil. E a gente recebeu orçamentos desse de 25, um de 40, um de 50, um de 70 e um de 90 mil reais. Para a mesma coisa, por causa de ferragens diferentes, por causa de acabamentos diferentes, materiais diferentes, mas no geral, pra gente, super atender o orçamento mais barato. É uma parte de você entender qual que é a sua prioridade. Aí, em contrapartida, a gente usou o MDF branco, que era o mais simples. Existem alguns tipos de, por exemplo, você pode usar o MDF com lâmina de madeira natural, que fica lindo, mas aí fica mais caro. Outra opção mais cara é você pintar com laca. E aí você escolhe exatamente o tom que você quer pra ornar, não sei o que. Não podíamos pagar tudo. Então a gente fez algumas escolhas, né? No final, gente, a hora que você tá olhando 2 revestimentos na loja, você fica, nossa, esse aqui custa tanto a mais, mas ele é muito mais bonito. A hora que você traz pra casa, você nem lembra do que tinha na loja. Isso é verdade. Não dá pra perceber a diferença. Mas eu acho que um ponto legal não vá pelo mais barato, porque nem sempre o barato é tão barato assim. O que eu quero dizer com isso? Qualidade do material. Sim. A gente prezou por materiais baratos, mas com qualidade boa, por causa de durabilidade. Sim. E também, por exemplo, quando você vai colocar o material no apartamento, você vai cortando ele, os caras vão cortando para instalar. O azulejista corta o revestimento para instalar. E alguns revestimentos têm uma péssima qualidade. E isso a perda dele passa a não ser 10%, passa a ser 40%. Se você faz uma continha de, eu economizei R$5, só que esses R$5 virou... Você comprou muito mais, muito mais material. E de novo, refazer sempre é mais caro. Você colocar algo que tem uma qualidade bem ruim, isso estraga daqui a 1 ano. Imagina chamar um pedreiro na sua casa 1 ano depois para tirar piso e colocar outro. A gente passou a maior parte dos nossos dias de reforma indo na Leroy, na Telha Norte. A gente viu tudo o que tinha disponível nessas lojas de home center. E além das lojas de home center, a gente chegou em umas 2 lojas um pouco mais chiques. Não compramos nada, mas a gente foi ver, gente, pesquisa é a palavra número 1 no quesito reforma. Diferença de Leroy pra Telha Norte numa torneira, R$200. E aí, quando a gente vai nessas lojas de home center, a gente vê ao vivo os tipos de acabamento, de louça, de metal, que olhando na internet não dá pra ter noção exatamente de como vai ser. Então, o que a gente fez, principalmente com relação à louça e metal dos banheiros? A gente foi nessas lojas, a gente viu tudo que tinha e a gente decidiu quais seriam os que a gente queria colocar aqui. E depois a gente começou a pesquisar na internet. Igual doidos alucinados. A gente conseguiu comprar as torneiras do banheiro com quase R$1.000 de desconto do que a gente via nos preços das lojas aqui em São Paulo. Com a cuba também, né? A cuba da cozinha eu encontrei na internet também por um preço super bacana. Então, assim, pesquisa. Eu acho que pesquisa faz muita diferença, né? E agora, o último item. Mas antes do último item, o Felipe tem um pedido. Pra vocês curtirem esse vídeo. E que vai? Seguir a gente. Inscreva-se no canal e comenta nesse vídeo aqui também. Sim, conta pra gente se você tem alguma outra dica de como economizar na reforma, algo que às vezes a gente nem pensou em fazer também. Conta pra gente aqui embaixo e comenta também se você tá passando por alguma reforma. E se você também tiver alguma dúvida, eu acho que vale muito a gente compartilhar, ter essas trocas. Importante. Então se você tem alguma dúvida, pergunta, a gente responde.
Sim, sempre. Sempre. E aí o último item, a nossa quinta dica é a que eu não fiz nenhuma vez, o Felipe ficou encarregado de fazer todas as vezes, que foi... Negociar. Tirando o revestimento que você negociou muito bem na loja, que eu não sei o que te deu, que você começou a negociar e brigar com o vendedor, eu fiquei só quieto lá no canto ouvindo. Falei assim, não, mas eu tava num dia meio tenso. Tava. Desculpa, vendedor, se você me atendeu nesse dia, eu tava meio nervosa. Negociar é a parte mais importante. Porque depois que você pesquisou e encontrou os melhores preços nos lugares, nem sempre você fecha e esse é o melhor preço de fato. Então, e outra coisa importante é que você nem sempre precisa fechar com a loja que está mais barato. Isso. Porque, Exatamente, porque o que acontece? Depois que você tem toda a sua tabelinha ali de todas as lojas, os preços de todos os materiais que você quer, você pode sim ir para alguns home centers que tem aquele a política de cobrimos o melhor preço. E aí você vai lá, chama o gerente, fica discutindo lá muito tempo. Fulano, encontrei em tal loja, não sei o que. Normalmente, se for o preço de outro home center, eles cobrem na hora. Eu acho que a que mais cobre com facilidade, na época que a gente fez a nossa reforma, foi a Telha Norte. A Telha Norte tem alguns gerentes na loja e esses gerentes têm uma alçada muito grande para fazer a cobertura do preço. Aí você já chega lá, eu já virei super amigo de alguns gerentes. Fulano, tal preço em tal loja. Ele, não, pega aí. Assinava num papelzinho e a gente ia passar, mas nesse nível. Então, assim, e às vezes a gente chegava até na Telha Norte, escolhia o que a gente queria, abria o celular e começava a encontrar a loja mais barata. E não é publi isso daqui, tá, gente? Ai, podia, né? Não é mesmo. É uma dica que ajudou bastante a gente. Então, Telha Norte, essa parte de pesquisa, eu vou só sair um pontinho só para falar de outras lojas. Telha Norte é isso. Eu acho que Leroy Merlin foi a melhor loja de praticidade. Eles têm, assim, de longe o melhor atendimento desses home centers grandes. Eles têm uma política de troca de mercadoria, de sobra de obra fantástica. Eu acho que isso traz uma comodidade muito grande. A Telha Norte é melhor para fazer discussão de preço e ter cobertura de preço. A Leroy é a que tem o melhor atendimento e eu acho que tem uma diversidade de produto muito grande, né? Gente, nada disso aqui é publi, tá? Podia ser, mas não é. Mas a loja que a gente comprou os revestimentos, que eu gostei muito, eles foram super atenciosos, eles mandavam WhatsApp falando sobre a entrega, perguntando se podia vir tal dia, qual era o melhor horário. É uma loja que fica aqui em São Paulo, ela chama Ban. E foi a loja, na verdade, eu descobri ela porque eu encontrei a cuba da cozinha que eu queria por um preço absurdamente barato na internet, no site deles. E eu fui lá, comprei, tivemos um probleminha pra comprar no site, etc. Mas fui lá, consegui comprar, eles me atenderam super bem. E aí a gente decidiu por comprar os revestimentos, então cozinha e banheiros e piso da cozinha também foi tudo lá. E eu achei muito legal, foi bem bacana. Uma das experiências mais legais nessas lojas de home center foi quando a gente foi no drive-thru da Leroy. Ai, tem vídeo aqui no canal do drive-thru da Leroy, se você não viu, vai lá conferir. Outra dica para reformar... Se você está perto da sua obra, não pague frete. A gente levou tudo no nosso carro. É isso mesmo. E aí, uma das coisas que facilitou foi esse drive-thru da Leroy. Muito legal. A gente saiu dele com argamassa, com rejunte. Eu sei que a gente saiu com mais ou menos uns 450 quilos de material no porta-malas do nosso carro. Nem sei como que ele andou, mas andou. Chegamos, conseguimos trazer tudo. Eu achei a experiência assim animal. Melhor do que você entrar na loja, encher seu carrinho. Imagina você empurrando 450 quilos num carrinho dentro da loja. Não aguenta. Lá a gente só encosta, eles enchem o carro, a gente paga e vai embora. Tipo um McDonald's, só que da reforma. Só que sem batata frita. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o joinha aqui que isso ajuda muita gente. E já assiste um outro vídeo aqui que a gente vai colocar aqui na tela. Aproveita que você tá aqui já maratona, gente, já reforma. Um beijo. Tchau. Tchau.